Toda honra e toda glória é dada ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus, estamos alegres, estamos felizes, porque Jesus está conosco. Glória a Deus, porque o Senhor está conosco. É como já disse o nosso presbítero, Carlos Júnior. O pastor gosta de colocar a gente no estreito, né? E hoje, irmão, feriado, dificilmente a empresa nos libera, né? Ela sempre cria uma escala lá e sempre eu estou lá escalado. Mas hoje foi feriado e eu fiquei em casa e eu disse, Jesus, e minhas filhas disseram, pai, a gente vai almoçar fora hoje. Eu disse, não, eu vou ficar em casa, eu vou ficar em casa. Ficou eu em casa e a minha princesa, ela fazendo o almoço e eu ali do lado, né, pastor? Eu ali do lado. E sempre meditando, mas ardendo o meu coração. Disse, Jesus, hoje eu vou cedo para a igreja porque eu quero ouvir uma palavra da parte de Deus. Jamais pensaria que eu ia falar, eu queria ouvir a palavra do Senhor. E vim apressado, cheguei aqui, me alegrei e disse, Deus, já estou, mas a palavra é dele, né, irmão? Eu disse, hoje é o culto do pastor, né? Quando a gente tem esse costume, a gente vai ouvir uma palavra, mas a palavra é do Senhor. E nós já ouvimos duas mensagens da parte de Deus, irmãos. E quando nós estamos na casa do Senhor, a gente tem que estarmos atentos. A gente veio aqui para adorar ao Senhor e ouvir a voz do Senhor. E quando nós ligamos, estamos ligados com o céu, irmão, aleluia, glória a Deus, quando nós estamos ligados com o céu e vamos adorar o Senhor, a gente já chega na igreja, já dobra o joelho e já começa a adorar o Senhor. E se os irmãos tiverem essa experiência, e quando dobrar o joelho, os irmãos vão observando, o pastor ora, inicia o culto, vamos louvar o Senhor, Deus já começa a falar. Vai meditando na mensagem, segundo o hino, o coral, o conjunto louva o Senhor e vai meditando. Aleluia, o irmão traz uma palavra, a palavra é a mesma e Deus conclui a palavra e você sai alegre, feliz, porque Deus, Ele não é Deus de confusão. E eu vim correndo para ouvir a palavra do Senhor, né? E chega aqui, eu tenho que falar, mas a palavra não é minha, é dele, né? Eu tinha um grande amigo, irmão, tenho um saudade dele, o saudoso Paulo Dias, meu amigo, irmão do irmão Luiz Dias. Andei muito com ele, e às vezes a gente está angustiado, aí ele disse, irmão Francisco, tem dia que nós estamos comendo palha, mas temos que dar trigo. Comendo palha é um linguajar que a igreja entende, aleluia. O mundo não entende esse mistério, mas a igreja do Senhor ela entende, porque ela sabe que a palavra é dele, é viva e eficaz. E Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que nós ouvimos, a primeira mensagem foi uma afirmação. Jesus disse, entra no barco e passamos, olha, para o outro lado. Jesus disse, o que eu faço agora não sabes tu, mas tu vai entender depois. Se Jesus dissesse, olha, nós vamos entrar no barco, vai ter uma tempestade. Eita, quem queria entrar? E tem hora que a aflição, irmão Manuel, é tão grande na nossa vida, que Jesus vem de encontro com a gente, e o negócio é tão grande que a gente vê um fantasma. Aí diz, lá vem um fantasma, aí Jesus, não tema, sou eu. Aleluia! Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E para não fugir da mensagem, o qual deu a esperança, o que nós vamos ler aqui um versículo para a nossa meditação no livro de 1 Reis, ou melhor, 2 Reis, capítulo de número 4. É um versículo muito conhecido, é para lembrar, mas a palavra do Senhor ela é viva, né? Nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor, e Ele é que dá a palavra. E diz assim, capítulo 4 e o versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, corre-lhe ao encontro, e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse, vai bem. Mistério. Mas o menino estava morto. Ela disse, vai bem, vai tudo bem.
Aleluia, porque ele está no barco, vai tudo bem. Ele está na popa do barco, né, irmão Luiz Dias? Vai tudo bem, aleluia, vai tudo bem. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos traz um renovo, ela nos fortalece. Ela nos fortalece, porque é a palavra. Então, se você meditar, vai tudo bem. Se você responder, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Fica calmo. Vai tudo bem com teu filho? Vai bem, vai tudo bem. Então, irmãos, o profeta Eliseu, ele foi chamado, né, para esta grande missão, a palavra do Senhor. A Bíblia diz que ele era um agricultor, era um boadeiro, né? Ele lutava com bois no campo. Mas quando Deus chama, aleluia, glória a Deus, ele chama. E ali ele foi chamado, e no momento que ele foi chamado por o profeta Elias, né, Elias, e aí ele disse, deixa eu me despedir lá dos meus pais, tá? Tudo bem. Mas como ele tinha um chamado, ele tinha a convicção, irmão, hoje você está convicto, aleluia, que Deus está conosco, que ele te chamou, aleluia, glória a Deus, que ele, aleluia, é contigo, já foi dito dessa vez, Deus é contigo, aleluia, glória a Deus. Eliseu não quis mais saber de nada, matou logo uma junta de boi, queimou o carro, coziu a carne, disse, não quero mais saber de boi, meu negócio agora é com a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que sucedeu no capítulo 8, do versículo 4, diz, sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual retive a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Então, irmão, Eliseu, quando ele entrava naquela casa, o assunto, a conversa, imagine lá a conversa, irmão, como era a conversa de Eliseu. Não era conversa sobre boi, não. Eliseu agora falava da palavra, aleluia. Eliseu agora pregava a palavra, aleluia. E a Bíblia diz que aquela mulher era rica, aleluia, e ela ouvia a palavra. E a Bíblia diz, pode ver no final, que diz, todas as vezes que Eliseu passava ali, todas as vezes, quer dizer, mais de uma vez. E nós temos que observar, meus irmãos, a palavra do Senhor, o que sai, aleluia, na palavra, o que está ouvindo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela penetra, aleluia. E a mulher começou a observar a conversa daquele homem, a mulher rica, e ela começou a observar a palavra do profeta. Não era assunto de boi não, viu, irmão? Porque o profeta Eliseu entendia de boi, mas a Bíblia diz que aquele que, quando nós aceitamos a Jesus, tudo se passa, aleluia, tudo se faz novo. Agora nós pregamos a palavra do Senhor, e nós temos que observar. A Bíblia diz que observai tudo, mas retende o bem. E a mulher, como era uma mulher observadora, ela começou a observar aquela conversa. Aí chegou para seu marido e disse, eu tenho observado que este homem, eu tenho observado que este homem é um santo homem de Deus. Então, irmãos, não é fácil testemunhar do Senhor Jesus, onde nós estivermos. Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E como a mulher observou e disse, não, chamou o marido e disse, agora nós vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer um quarto ali nos fundos do... E todas as vezes que este homem vir, ele se direciona ali. E assim aconteceu. E todas as vezes, irmão, que Eliseu vinha, ele já tinha seu lugarzinho para ficar. Aleluia, glória a Deus. E ali a mulher botou um quarto e colocou uma cama. Foi uma cama? Uma mesa, uma cadeira e um candeeiro.
tudo tem um significado, irmão. Aleluia, glória a Deus. Tudo tem um significado. Não vou falar dos utensílios, das coisas que ela colocou lá. Mas a cama, descansa. Espera no Senhor. Não te apressa. A Bíblia diz: quem crê não se apressa. Aleluia. Descansa no Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a cadeira? Calma, senta. A Bíblia diz que Ele está sentado no trono. Aleluia. Te contemplando, te vendo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E o candeeiro? Nós somos a luz do mundo, irmão. Deus está no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Então o profeta, vendo tudo aquilo ali, aí chegou um dia, olhou, aí disse assim a ele, ao seu Geazi: aleluia, nós estamos tão bem tratados aqui, nós temos a gratidão, né? Nós temos que chama esta mulher aqui. E chamando a mulher, aí ela disse: tu queres que eu interceda ou fale alguma coisa ao rei, ao chefe do exército, ao teu respeito? E ela disse assim: a tua serva habita no meio do seu povo. Então, em outras palavras, foi tudo resolvido. Ela não precisava de nada. Ela não fez aquilo por interesse. Porque às vezes, irmão, nós olhamos para os dias de hoje, há muitos interesses, há muitas coisas, aleluia, que não condiz, aleluia, mas a mulher não tinha nenhum interesse. O interesse dela era dar, aleluia, assistência ao homem de Deus, porque ela sabia que era um homem de Deus. Mas ali a mulher se retirou e ele começou a conversar com Geazi. Temos que ter muito cuidado às vezes, Geazi. Aí, de repente, Geazi dá uma ideia. Nós ouvimos uma palavra ontem, foi uma central sobre ideias. Foi, pastor? Não foi uma palavra? Aí Geazi dá uma ideia, olha assim, disse: olha, ele é o profeta. A mulher não tem filho. O marido é velho. Aí Eliseu... Porque avisa, irmão, nós temos que ter muito cuidado, né? O apóstolo Paulo tinha esse cuidado, quando ele estava ensinando, ele dizendo: digo eu e não o Senhor. E quando ele estava cheio do Espírito, ele dizia: diz o Senhor e não eu. Aleluia, glória a Deus. Então o profeta foi lá, disse: chama ela aqui, chama essa mulher aqui. Chamou a mulher de volta, a mulher se pôs na porta e disse: olha, no tempo determinado, o tempo da vida, tu abraçarás um filho. Aleluia. É mistério. Então nós que temos uma experiência com Deus, sabemos, porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Mas naquele momento aquela mulher não estava entendendo nada. Ela olhou para ela e disse: eu sou velho, meu marido é velho, eu já perdi os costumes, eu não tenho condições. Ela disse, olhou para ele e disse: Senhor, meu Senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Não mintas. Irmãos, temos que ter muito cuidado. Não mintas a tua serva. O homem de Deus, o profeta. Então é como já disse, irmão, nós estamos no estreito, botou o profeta ali no estreito, mas a Bíblia diz, prosseguindo, adiantando, a Bíblia diz que de repente a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado, o tempo da vida. E foi uma alegria naquela casa. O menino crescia e aquela alegria naquela casa. O menino crescia e foi alegria. Aí um dia disse a Bíblia que o menino estava com o pai, lá no roçado, lá com o pai. E esse menino já devia ter aí aproximadamente uns 10, 12 anos, né, pastor Jorge? Para estar lá com o pai, de repente o menino: ai, minha cabeça, ai, isso. Aí ele disse: olha, leva esse menino lá com a mãe, aleluia, porque ele não está bem. E chegando lá, o menino ficou lá, acabou o menino morrendo. Então, irmão, aí é onde eu quero chegar, eu quero chegar, concluir a minha mensagem. E de repente aquele menino morre. Mas a mulher começou a ter aquela experiência com Deus. De repente a Bíblia diz que ela subiu ali e colocou o menino na cama do homem de Deus. Antes, há esperança, né? Há esperança. Porque ela disse:
Aleluia, a esperança, irmão. Aleluia, a Bíblia diz que ainda há esperança para a árvore cortada. E aquela mulher estava começando a ter uma experiência diferente. Olha, aí mandou chamar o marido, pediu para trazer o seu senhor, abordar uma jumenta, e ela ia de encontro ao homem de Deus. Ela disse: eu deixo o meu filho aqui, porque de repente eu me desencontro dele, aqui é o lugar dele, quando ele chegar ele vai ter uma surpresa. Nós temos que confiar, irmãos. Temos que confiarmos. E ela disse ao seu moço lá, disse: olha, não se detenha pelo caminho. Vamos embora, vamos ao encontro do homem de Deus. A gente tem que ter convicção daquilo, irmão. É um estreito. Às vezes, a gente vai tomar uma ideia e passa por uma dificuldade. E de repente, o homem de Deus avista aquela mulher e disse: lá vem a sunamita. Aí disse a Geazi: vá ao encontro dela. Tem problema aí. Tem uma dificuldade aí para nós. Vá ao encontro dela, aleluia, vá ao encontro dela. E pergunta a ela se vai tudo bem com ela. Vai tudo bem contigo? Ela disse: vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Ele disse: vai tudo bem. Está lá, baixou, me cante. Aí disse: Geazi, vai lá ao encontro dela, que aquela mulher vem, tem um problema, aleluia. Ela está muito amargurada, mas Deus não revelou. Deus não tinha revelado ao profeta. Nem tudo Deus revela, né, irmão? Mas o profeta estava lá, tem problema aí. Geazi, te cinja aí, aleluia, glória a Deus, e vai ao encontro. De repente a mulher olhou e ele disse ao profeta: eu não te pedi filho. Eu disse que eu vivia no meio do meu povo, estava tudo bem, eu não te pedi filhos. Eu não te pedi filho. E Geazi, querendo marcar um pontinho, já pegou e foi lá na frente, mas não resolveu nada. O negócio é com Eliseu. Ele disse: o Senhor vive e vive a tua alma, mas eu não te deixarei. Aleluia, eu irei contigo, eu não te deixarei. Eu não te pedi filho. Porque às vezes, irmão, a gente vê muitas coisas, né? A gente tem que estar atento no que está acontecendo, né? Porque às vezes diz: o Senhor está te dizendo hoje, né? E às vezes, mas a mulher foi por dentro lá, disse: eu não te pedi filho. E Eliseu foi, chegando lá, quando encontrou, viu aquela situação, ele disse que ele deitou em cima do menino, né? Deitou em cima do menino, colocou boca a boca, olho a olho, e começou. Está lá abaixo. Aí dá esperança, irmão. A Bíblia diz que o menino aqueceu e ficou, mas Eliseu tinha alguma coisa ali, eu não sei, mas tinha alguma coisa. Eliseu saiu, levantou, deu uma. Aleluia, aleluia. Tu está preocupado, tem alguma coisa. Irmão José contou um testemunho muito lindo que faz parte disso aí. O que é que está acontecendo? Tem alguma coisa, mas Eliseu fez uma. Põe a tua casa em ordem. Aí, a segunda vez que Eliseu voltou, o menino aqueceu, aleluia, e espirrou 7 vezes, aleluia, reviveu, e ele entregou a sua mãe, aleluia. E nesta noite Deus está entregando algo que para ti é impossível, mas te glorifique a Deus, porque o Deus do impossível, Ele está conosco, aleluia, e Ele vive, aleluia, glória a Deus. Deus está conosco. Então, irmão, nós temos que estar atentos, porque nem tudo é Deus. Porque o inimigo, ele é especialista em imitar, em querer imitar Deus. Moisés, quando chegou diante de Faraó, aí, o eu sou, né, é o Deus,
Ele disse, mas dá um sinal aí. Aí Moisés soltou a vara, de repente transformou em cobra, não é assim a palavra? Mas o rei disse, é fácil. Aí chamou lá os cidadãos e fizeram a mesma coisa. Só que tem uma coisa, a cobra de Moisés começou a engolir. Ai Deus. Aleluia! Ele é imitador, irmão, ele gosta de imitar. E às vezes tudo a gente coloca nas costas dele. Ele tem as costas largas, e no fim é a gente. O problema está na gente. Não mintas a tua serva. Foi um preço alto. Mas Eliseu também pagou um preço. Mas a ideia foi de Geazi. Os irmãos, a igreja está em silêncio, né? Os irmãos estão entendendo, aleluia, estão compreendendo. A Bíblia diz, irmão, para os que estão dentro, Deus fala por parábola, porque eles ouvindo entendem, e os que estão de fora não compreendem. E esta igreja entende a palavra, porque a palavra é do Senhor, ela é viva e eficaz. Talvez você está querendo ouvir uma palavra, mas a palavra é esta, aleluia, glória, na simplicidade, aleluia, porque a palavra de Deus, ele é simples. Deus é simples. Então medite sempre na palavra do Senhor. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.